O vídeo de hoje é um pedido especial de um seguidor aqui do canal. Quer ver sua banda ou artista favorito aqui também? É só deixar o seu pedido nos comentários que eu vou providenciar o mais rápido possível. Valeu pelo comentário e pelo apoio. Agora, bora para o vídeo. Existem artistas que, mesmo após muitos anos de sua partida, continuam sendo lembrados por seu legado musical e por sua influência no cenário artístico. São pessoas que deixaram uma marca impossível de apagar e que, apesar da ausência física, seguem transcendendo e jamais serão esquecidas. Esse é o caso de Peter Steele, um músico que conquistou um lugar importante entre os grandes nomes do metal, com uma vida e uma personalidade extremamente interessantes. Peter Steele nasceu em Nova York no dia 4 de janeiro de 1962. Seu pai era de origem polonesa e sua mãe escocesa. A família era católica e Peter tinha 5 irmãs mais velhas, algo que marcou muito sua infância e juventude. Em uma entrevista, ele contou que era como ter 5 mães, principalmente quando fazia alguma travessura. Ele gostava de assustá-las e pregar peças nelas, mas ao mesmo tempo afirmou que crescer cercado por mulheres foi essencial para entender vários aspectos do comportamento feminino. Inclusive, Peter dizia que chegou a um ponto em que sabia quando suas irmãs estavam ovulando, porque percebia que elas começavam a usar maquiagens mais chamativas. Foram suas irmãs também as responsáveis por introduzi-lo ao rock e ao metal. Aos 12 anos, Peter começou a ter aulas de guitarra e logo se interessou em fazer parte de uma banda. Entrou em um grupo chamado Aggression, onde tocava guitarra rítmica. Porém, a banda precisava de um baixista e disseram a ele que assumisse o baixo ou seria expulso. Foi assim que Peter começou sua jornada como baixista. Ele era canhoto, o que complicava bastante, já que só encontrava instrumentos para destros e os modelos para canhotos eram muito caros. Por isso aprendeu a tocar como destro e manteve isso por toda a carreira. Depois de participar de algumas bandas na adolescência, Peter fundou um grupo chamado Fallout, que acabou se separando. Pouco tempo depois, em 1984, ele criou a banda Carnivore, com um som mais agressivo voltado para o thrash metal. Além do baixo, Peter assumiu os vocais, tornando esse seu primeiro projeto realmente relevante. O Carnivore tinha um visual marcante. Os integrantes se vestiam como guerreiros, com roupas cheias de espinhos e elementos inspirados no hóquei. Em 1987, lançaram o primeiro disco que chamou a atenção dos fãs do gênero e lhes deu espaço na cena norte-americana. As letras da banda eram politicamente incorretas, abordando temas como religião, guerra, raça e misoginia, o que rapidamente atraiu a atenção da gravadora Roadrunner Records. No entanto, a banda acabou adotando uma sonoridade mais voltada para o crossover thrash, o que trouxe mudanças significativas na formação. O guitarrista Keith Alexander deixou o grupo e foi substituído por Mark Piovanetti. A banda Carnivore lançou seu segundo álbum intitulado Retaliation, que foi muito bem recebido pelo público, conquistando cada vez mais notoriedade. No entanto, apesar do sucesso iminente, a banda acabou se separando. Após isso, Peter trabalhou no departamento de parques e recreação da cidade de Nova York, realizando serviços de manutenção e outras tarefas até ser promovido ao cargo de supervisor do parque. Ele descreveu esse período como um dos mais tranquilos e felizes de sua vida. Porém, em 1989, Peter passou por um momento extremamente difícil e tentou tirar a própria vida, cortando os pulsos. Em uma entrevista, ele revelou que isso aconteceu porque se apaixonou pela pessoa errada, referindo-se a uma ex-namorada que o traiu. Essa experiência se tornou fonte de inspiração para várias de suas músicas. Peter declarou que não julgava pessoas que tomavam essa decisão de retirar a própria vida e, no seu caso, apenas não cortou o suficiente. Além disso, o uso de substâncias contribuiu para seus altos e baixos emocionais, algo que marcaria sua trajetória ao longo da vida. Ainda em 1989, ele fundou uma nova banda chamada Repulsion, mas descobriu que já existia um grupo com esse nome. Depois de algumas mudanças, o nome definitivo escolhido foi
Type O Negative, formada por Peter Steele, Sal Abruscato, Josh Silver e Kenny Hickey, todos amigos de infância. Peter Steele ainda tinha um contrato assinado com a gravadora Roadrunner Records para gravar com o Carnivore. Como a banda havia se dissolvido, ele enviou uma demo do Type O Negative, chamando novamente a atenção do selo, que sabia do potencial do músico. Assim, o grupo assinou o contrato e, em 1991, lançou seu álbum de estreia, Slow, Deep and Hard. Esse primeiro disco manteve a velocidade característica do trabalho anterior, mas incorporou novos elementos, como teclados, que aos poucos moldariam a sonoridade única da banda nos anos seguintes. Um ponto que chamou a atenção foram as letras carregadas de ódio, especialmente direcionadas à ex-namorada de Peter. Desde então, a polêmica passou a acompanhar sua carreira. O músico foi acusado de misoginia e até mesmo de simpatia ao nazismo por conta da faixa Der Untermensch, que criticava dependentes químicos que viviam às custas do governo. O problema é que o termo Untermensch foi usado por soldados nazistas para se referirem àqueles que consideravam inferiores, o que levou a interpretações equivocadas. No entanto, esse álbum estava carregado de humor negro e referências à sua vida pessoal. Além disso, Peter sempre demonstrou interesse por temas militares, algo relacionado ao fato de seu pai ter lutado na Segunda Guerra Mundial. As polêmicas cresceram ainda mais quando, durante uma turnê pela Europa, Peter Steele fez uma declaração controversa: "Somos mais populares na Alemanha do que Hitler", numa clara referência à famosa frase de John Lennon de que os Beatles eram mais populares que Jesus. Após as acusações anteriores, grupos antifascistas expressaram sua indignação, chegando a ameaçar destruir os locais onde a banda iria tocar e até mesmo dizendo que colocariam uma bomba. Por causa dessas ameaças, várias datas programadas para a turnê na Europa foram canceladas. Peter Steele considerou essas acusações ridículas, ressaltando que um dos integrantes da banda era judeu e que tudo não passava de interpretações distorcidas pela imprensa sensacionalista. Ele afirmou que aguardava ansiosamente para voltar à Europa e esclarecer tudo. Apesar disso, a banda continuou cercada por polêmicas, muitas delas causadas pelas ideias ousadas de Peter Steele. Isso ficou evidente na capa do álbum ao vivo The Origin of the Fasces, que mostrava a foto de um ânus, supostamente do próprio vocalista. A imagem gerou tanta controvérsia que a banda foi obrigada a mudar a arte. No álbum de estreia, a banda também usou uma imagem borrada de uma penetração em close, que, segundo Peter Steele, foi tirada durante um de seus encontros sexuais. Quando a gravadora deu $1.000 para a produção do álbum ao vivo The Origin of the Fasces, a banda não investiu no projeto, gastando o dinheiro em bebida e alguns luxos pessoais. No fim, gastaram apenas $200 para gravar o disco de forma caseira, adicionando até mesmo sons falsos de plateia e simulações de acontecimentos da turnê, como a ameaça de bomba. Peter Steele chegou a declarar abertamente que enganaram a gravadora. Em 1993, a banda lançou o álbum Bloody Kisses, que se tornou o primeiro disco da Roadrunner Records a alcançar platina, graças ao enorme sucesso de vendas. Esse trabalho consolidou a identidade sonora da banda, trazendo gothic metal com elementos de doom, abordando temas como morte, romance, sexo e cultura gótica. Grande parte das letras refletia emoções pessoais de Peter Steele, tanto positivas quanto negativas, incluindo mensagens direcionadas a seus detratores e críticos. E um detalhe curioso é que, segundo Peter, o título do álbum e a música Bloody Kisses, A Death in the Family foram escritos em homenagem à sua gata Venus, que viveu 17 anos com a família. Ele explicou que usou uma linguagem metafórica, porque, nas palavras dele, ninguém se importaria com um cara de 2 metros e cabelo comprido chorando por sua gata.
Peter também contou que no dia do enterro da gata no quintal de sua casa, um familiar fez um comentário repugnante sobre o que ele estava fazendo. O músico disse que ficou a ponto de acertá-lo com uma pá, mas preferiu apenas pedir que ele fosse embora, dizendo: "O sangue é espesso e difícil de limpar." Com esse trabalho, a banda se consolidou como uma das maiores do metal gótico, ganhando reconhecimento internacional e fazendo de Peter a figura mais notável do grupo. Em 1995, uma tragédia pessoal atingiu Peter, a morte de seu pai. Esse fato o abalou profundamente, a ponto de ele não comparecer ao funeral, algo que lhe custou muito aceitar durante bastante tempo. Em 1996, o Type O Negative lançou o álbum October Rust, que apresentou um som mais melódico e acessível para a maioria do público, mas ainda preservando as temáticas sombrias do trabalho anterior. Esse álbum alcançou posições importantes nas paradas da Billboard e conquistou disco de ouro, marcando um dos melhores momentos da banda. Foi nessa fase que Peter Steele criou a famosa bandeira de Vinland, um símbolo que representava sua conexão com a natureza, seu interesse pelo paganismo e sua herança escandinava. Ele se inspirou na bandeira da Noruega, acrescentando a cor verde, sua favorita. Essa estética pode ser vista na simbologia e no material visual da banda. Além disso, quando ele trabalhava em parques antes da fama, era apelidado de O Homem Verde por causa do uniforme e da altura. Com o sucesso, a banda pôde se dedicar totalmente à música e experimentar tudo que o estilo de vida de uma estrela do rock proporcionava. No caso de Peter, isso incluiu o contato com a cocaína, vício que afetou seriamente sua saúde mental e com o qual ele lutou por anos. Outro fator que marcou sua vida foi o impacto do sexo e da fama. Devido ao seu porte físico imponente e carisma, Peter se tornou um sex symbol do metal, tendo grande sucesso com as mulheres. No entanto, essa também se tornou uma fraqueza pessoal. Após o fim de um relacionamento de 10 anos no qual foi traído, sua vida amorosa mudou drasticamente. Ele passou a ter diversas namoradas, casos rápidos com grupos e encontros ocasionais. Mas quando se tratava de amor verdadeiro, viveu momentos muito tumultuados e dolorosos. Peter chegou até a posar nu para uma revista, acreditando que seria um bom truque publicitário, como todos à sua volta diziam. Inicialmente, ele pensou que a revista era voltada para donas de casas solitárias, mas depois descobriu que a maioria dos assinantes era homossexual, algo que ele só percebeu quando já era tarde demais. Em 1999, a banda lançou o álbum World Coming Down, que apresentou um som mais pesado e sombrio, abordando temas como morte e vícios, refletindo o estado emocional caótico pelo qual Peter Steele estava passando. Ele sofria de depressão e transtorno bipolar, precisando inclusive de tratamento psiquiátrico. Peter tinha mudanças bruscas de humor, chegando a ser violento e discutir frequentemente com os outros membros da banda, o que tornava o trabalho em grupo extremamente difícil. No início dos anos 2000, começaram fortes rumores sobre a separação da banda, enquanto pessoas próximas a Peter relatavam que aquele foi um período em que ele bateu no fundo do poço no consumo de substâncias. Em um episódio extremo, chegou a cobrir as janelas de sua casa com papel alumínio porque acreditava estar sendo vigiado. Esse comportamento foi um choque para a família, pois Peter havia crescido longe das drogas e vê-lo nesse estado era devastador. Havia dias em que ele saía da cama apenas para alimentar seus gatos. Apesar da situação, em 2003, o Type O Negative lançou o álbum Life Is Killing Me, no qual Peter Steele expressa toda a dor acumulada com a perda de vários entes queridos, durante o que ele chamou de uma fase terrível. As letras novamente abordaram ódio, morte e religião, traduzindo um dos períodos mais sombrios de sua vida. Peter chegou a dizer que, se o álbum não fosse um sucesso, a banda se separaria, algo que, segundo seus colegas, ele sempre falava a cada lançamento. Mesmo assim, esse disco foi particularmente difícil de concluir devido às constantes divergências internas.
Em 2005, um acontecimento inesperado gerou rumores de sua morte. Peter desapareceu por um tempo sem dar explicações ao público. Esses boatos ganharam força quando o site oficial da banda publicou a imagem de uma lápide com seu nome. Na verdade, isso se referia ao fim do contrato com a gravadora Roadrunner Records, algo que Peter considerou positivo, pois acreditava que a gravadora vinha tomando decisões sem autorização da banda. Apesar de estar vivo, sua vida fora dos palcos era um caos. Naquele mesmo ano, Peter Steele foi preso por posse de drogas e por agredir um homem que estava assediando sua namorada. Após sair da prisão, foi internado em um hospital psiquiátrico diagnosticado com psicose induzida por drogas. Esse foi o ponto decisivo para que ele percebesse que precisava enfrentar de forma séria sua dependência química. Após se estabilizar, Peter voltou à música e reativou a banda Carnivore, que se apresentou no Festival Wacken em 2006, surpreendendo os fãs. A performance teve um visual e som completamente diferentes do Type O Negative, com predominância da cor vermelha e uma sonoridade mais agressiva e veloz. Após reativar a Carnivore, Peter saiu em turnê com a banda, mas sem abandonar o Type O Negative, que em março de 2007 lançou o álbum Dead Again pelo selo SPV Records. Esse trabalho apresentou um som mais cru, mas manteve as características marcantes da banda. Mais uma vez, a morte foi a principal fonte de inspiração para as composições. A faixa Halloween in Heaven foi dedicada ao guitarrista Dimebag Darrell, assassinado em 2004, e outras músicas abordaram a morte da família real russa. Ainda em 2007, a banda fez uma apresentação memorável no Festival Wacken, que ficou registrada na memória dos fãs. Esse álbum marcaria o último trabalho da carreira de Peter Steele. Durante esse período, após anos se declarando ateu, Peter começou a retomar sua espiritualidade. Ele afirmou que não via mais as coisas como quando era jovem. O tempo e as perguntas sem resposta começaram a pesar. Ele chegou a declarar que tinha esperança de reencontrar seus pais em outro plano. Apesar do sucesso do disco e das turnês entre 2007 e 2008, em 2009 a gravadora SPV declarou falência, obrigando a banda a procurar outro selo. Assim, assinaram com a Napalm Records para lançar um próximo álbum. No início de 2010, Peter parecia viver um novo capítulo. Estava limpo das drogas e do álcool há meses, após mais de 10 anos de dependência, e demonstrava otimismo e motivação para seguir com a música. Ele vivia sozinho com seus 5 gatos, que considerava sua família. No entanto, em 12 de abril de 2010, Peter ligou para sua irmã dizendo que não se sentia bem, acreditando ter se intoxicado com algo que comeu. Porém, o que mais o preocupava era um de seus gatos, diagnosticado com câncer, que estava em dor. Sua irmã foi visitá-lo e percebeu que Peter estava visivelmente doente, mas ele recusou-se a ir ao médico, dizendo que a única coisa que importava era seu gato. 2 dias depois, Peter ligou novamente informando que o gato, chamado Tito, estava muito mal e precisava ser levado ao veterinário para ser sacrificado. Antes disso acontecer, Tito morreu nos braços da irmã de Peter, deixando o músico devastado e em lágrimas. Peter Steele tinha um carinho especial por Tito, apesar de amar todos os seus gatos. E como uma trágica coincidência, Tito não seria o único a partir naquele dia. Apesar das dores constantes, Peter Steele recusou-se a ir ao médico, mesmo com a insistência da irmã. Ele apenas pediu que ela fosse à farmácia comprar algo para aliviar a desidratação. Quando ela voltou, o estado do músico havia piorado drasticamente e por isso decidiu chamar uma ambulância. Infelizmente, Peter Steele faleceu a caminho do hospital aos 48 anos. Inicialmente, acreditou-se que a causa da morte havia sido um aneurisma cerebral, mas meses depois foi confirmado que se tratava de complicações no divertículo de Meckel agravadas por hipovolemia, algo que, se tivesse sido tratado a tempo, não teria custado sua vida. Foi um dia marcado por uma trágica coincidência.
Naquela manhã, seu gato morreu, e à tarde ele também se foi. Esse seria o último encontro cara a cara do músico com a morte, tema que durante tanto tempo serviu de inspiração para várias de suas obras. A notícia abalou profundamente o mundo do metal e todos que o conheciam. Peter Steele era descrito como uma pessoa amável, alguém para quem a música havia salvado de uma morte ainda mais precoce, colocando todas as suas emoções de forma intensa e pessoal em cada álbum. Após sua morte, a banda Type O Negative se dissolveu, já que todo o conceito artístico, das letras ao som, passando pela identidade visual em verde, era em grande parte criação de Peter Steele. Ele foi um homem que amava gatos, mulheres e música. Nesse universo, encontrou um refúgio para enfrentar a depressão e os desafios da vida. E graças ao seu legado grandioso, Peter Steele continuará sendo lembrado, apesar do passar do tempo. E esse vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal e deixe o seu comentário aí embaixo, que é de graça. E assim você vai me ajudar e eu vou ajudar você compartilhando tudo sobre o mundo do rock e heavy metal. Adeus, meus amigos, que o Deus do metal esteja convosco. Até a próxima. Fui!